O Rubens Einstein, Rubão, convidados, bom painel, obrigado. Boa tarde, pessoal, prazer estar aqui, estou vendo bastante gente aí interessada no tema, aliás, esse palco aqui do Magaldi está sempre cheio, lotado. Vamos lá, a gente vai debater, vai falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo, o que vem acontecendo de tokenização imobiliária no Brasil e no mundo, tá? Então, para isso a gente tem profissionais do mercado, atuantes, a gente tem incorporadores, a gente tem profissionais do mercado jurídico e a gente tem profissionais, uma profissional do mercado internacional, que é a Helena. Então, apresentando cada um, o André Abelha, aqui do meu lado direito, advogado mercado imobiliário, presidente do Embradim, e ele vai estar iniciando a apresentação, dando um overview, uma ideia sobre os tipos de tokens que existem e juridicamente como esses tokens se comportam, tá? A gente tem aqui o Marcos Saciano, nome difícil, incorporador aqui da cidade do Rio de Janeiro, da Zona Sul, não é isso? Grande incorporadora. E a gente tem a Helena Henkin, que é da Solid Block, uma empresa de tokenização com sede em Israel, tá certo? Então, para iniciar, vou pedir para colocar a apresentação na tela, por gentileza. Eu acho que, temporariamente, Helena, você vai sumir da tela, ninguém está te vendo agora. E o André vai começar, então, com a apresentação, e aí depois a gente segue para o debate. Obrigado, Rubens. Boa tarde, Marcos. Olá a todos que estão aqui. Estou vendo alguns amigos na plateia. Muito obrigado à organização do Blockchain Rio, um evento que está realmente acontecendo de forma maravilhosa, com muito conteúdo, muita organização. Então, uma honra para mim estar aqui presente e poder estar no meio de tantos craques, quase aqui me sentindo como se estivesse ensinando o padre a rezar a missa, né? Enfim. Então, a mim coube a missão de fazer uma introdução ao nosso painel, que o nosso objetivo aqui é fazer um bate-papo, tá? E para contextualizar quem está nos assistindo, eu vou passar uma apresentação só dando alguns conceitos básicos e alguns problemas, alguns desafios que a gente enfrenta, e com isso acho que a gente vai poder dar bons passos aí no nosso bate-papo. Então, quando a gente está falando de tokenização imobiliária, né, a gente observa que hoje e cada vez mais em todos os mercados, e isso inclui mercado imobiliário, a gente vê e verá com cada vez maior frequência e maior volume a representação de titularidade de direitos por meio dos tokens, e isso abre um mundo de possibilidades e potencializa uma mudança que já vinha ocorrendo e que agora ocorre com muito mais vigor, de eixo gravitacional, mudando, né, do mercado bancário para o mercado financeiro, e o próprio mercado financeiro, tendo, né, esse mundo a seu dispor da tokenização imobiliária, ele aumenta ainda mais a atração, poder de atração do mercado imobiliário. Então, os criptoativos, como, né, acredito que a maioria aqui já esteja muito familiarizada com esse conceito, ele representa algo digitalmente, né? Esse algo pode ser digital ou físico, né? E essa representação ela fica registrada na blockchain. E para fins didáticos, né, a gente divide em três principais categorias. A primeira, das criptomoedas, né? As criptomoedas, como a gente sabe, elas exercem as funções econômicas da moeda, ela funciona como intermediária de trocas, ela funciona como medida de valor e ela permite a reserva de valor. Mas, apesar dela exercer as funções econômicas da moeda ela não é, né, ao menos uma moeda soberana. Para isso, né, não basta a tecnologia, não basta que ela exerça essas funções, é preciso que o poder soberano dê a ela essa característica, né? E aqui no Brasil, inclusive, já agora em setembro, estão previstos os primeiros testes
do real digital, né? Então, a criptomoeda que pode aí sim se tornar uma moeda com livre circulação no país. A segunda categoria é a dos security tokens, né? E aqui a gente entra numa questão jurídica, né, que é bastante relevante, que envolve a Comissão de Valores Mobiliários. Por quê? Porque nós, advogados, né, nosso pesadelo, quando a gente está estruturando qualquer operação imobiliária, né, é que a gente esse produto que vem a ser oferecido pelo nosso cliente venha a ser encarado como um produto de investimento que não tenha sido registrado na CVM, que por conta disso receba uma stop order, né? E com uma aplicação de multa, enfim. Então, isso é um problema gravíssimo, não só financeiro, como inclusive para a imagem do empreendimento e do próprio empreendedor. E aí, eu me permito fazer uma rápida contextualização e voltar um pouquinho no tempo para a gente entender, né, o porquê disso tudo, né? Em 1976, né, que surgiu a Lei Federal 6.385, que dispõe justamente sobre o mercado de valores mobiliários, e foi ela que criou a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E, na época, o foco, qual era? Era você justamente regular a emissão pelas companhias abertas de valores mobiliários. Isso é o vício do advogado imobiliário, né? Tende a falar valor imobiliário. Valores mobiliários como alternativa de funding, né? Como alternativa ao financiamento bancário. E aqui, como você está falando de poupança coletiva, né? de um público investidor pulverizado, é necessário regulamentação e é preciso controle, né? E isso se dá, né, mediante a exigência desse emissor, principalmente, né, do princípio básico de transparência. E na década de 90, né, surgiu um contrato que existe até hoje, enfim, é muito comum, é o contrato futuro, o que se denominou contrato futuro de boi gordo. É quando você negocia arroba, né, a entrega de arroba de boi numa data futura a um preço presente. E na época, isso foi, enfim, essa operação ela explodiu no mercado, foi um grande sucesso e gerou uma grande confusão, justamente porque se começou a discutir na época se isso seria ou não um valor mobiliário e, portanto, requereria registro na CVM, né? E o artigo 2º dessa Lei 6385, ela traz uma lista dos valores mobiliários que nada mais são do que ativos negociados com o objetivo de captar recursos com o público em geral. E o que se viu desde então, né, é que foi um verdadeiro descompasso entre os processos de inovação do mercado financeiro, que é naturalmente ágil, é naturalmente criativo, inteligente, com o poder do regulador, né, com a capacidade do regulador de se preparar para reconhecer e regular aquelas situações. E não foi mera coincidência que a lista de valores mobiliários prevista, né, no artigo 2º dessa lei tenha crescido ao longo dos anos, e só para ficar no mercado imobiliário, a gente hoje tem aí os contratos de investimento coletivos, né, ações de empresas imobiliárias de capital aberto, debêntures, cotas de fundo, CRI, CRA, enfim. E foi assim, né, por causa da semente do contrato futuro de boi gordo e do que se passou depois, que em 2001, né, surge então uma lei que foi objeto de conversão de uma medida provisória, que foi a Lei 10.303, e essa lei inseriu um artigo 9º, um inciso 9º nesse artigo 2º, né, que trata justamente dos valores mobiliários. E o interessante desse inciso é que ele traz um conceito geral. Os 8 incisos anteriores, que tratavam de produtos específicos, todos eles se encaixam nesse inciso 9º. Então, a diferença aqui, né, e uma mudança de paradigma que aconteceu é que a gente deixou de ter uma lista fechada no artigo 2º e passou a ter uma lista aberta, né? E isso tem, como muitas outras coisas na vida, né, 2 lados da moeda. Por um lado, isso aumentou a insegurança jurídica, já que permitiu ao órgão regulador, no caso a CVM, interpretar,
né, esse inciso 9, para definir, nos casos concretos, se aquilo se tratava ou não de um produto de investimento, mas, por outro lado, né, permitiu muito mais dinamismo nessa regulação, algo que era desejável, algo que era, aliás, essencial para a saúde desses próprios mercados. E desde então, a gente passou a ver vários cases, né? Por exemplo, CCB sem coobrigação do banco, que foi considerado valor imobiliário, crédito carbono, que a CVM diz que não é. Os casos do Condotel e de multipropriedade também geraram muita polêmica. Isso depende da forma com que o produto é ofertado. Né? O eixo principal da argumentação da CVM é a estrutura jurídica de direito de propriedade é pouco relevante. Para mim, o que importa é a forma da oferta, né? É se isso vai ou não se encaixar naquele inciso 9. Porque se eu estiver diante de um produto de investimento coletivo, portanto, de um valor mobiliário, isso vai ensejar regulamentação pela CVM, controle, isso vai requerer padrões elevados de informações a serem informadas ao público previamente à emissão. Isso vai importar numa necessidade de contratação de uma auditoria independente e também de comunicação ao público de padrões de risco. E o mercado imobiliário, e acho que isso, inclusive, o Marcos vai poder falar um pouquinho daqui a pouco, ele é um mercado diferente, assim, ele não tem o mesmo dinamismo, né, do mercado de tecnologia, por exemplo, e isso impõe um sarrafo alto, né, atender a todas essas exigências da CVM. Isso implica preparo, isso implica investimento, isso implica custos, né, que muitas vezes o mercado não está preparado para atender. E a conclusão primeira que nós tiramos é: cuidado na estruturação, né? Vocês do mercado de tecnologia não vão com tanta sede ao pote, né? É importante analisar com calma, é importante pensar bem na melhor forma de estruturar o seu produto para que você desnecessariamente não caracterize como um valor mobiliário. Ou, se ele for realmente um valor mobiliário, que você esteja preparado, que você se prepare para atender a todas essas exigências. Então, hoje, por exemplo, está pendente de análise pela CVM, né, dois casos principais aqui que eu selecionei, um de security token, que fragmenta um valor mobiliário, né? Então, as ações, por exemplo, de uma companhia aberta, se eu tenho uma ação, essa ação ela não pode ser dividida, ela é indivisível, e nem pode ter mais de um titular. Mas eu posso emitir um token que represente um fragmento dessa ação. E esse token vai... Bom, isso, né, é o que a gente imagina que a CVM tenda a dizer que isso é, sim, um valor mobiliário. Segundo o caso de um security token representativo de unidade de empreendimento imobiliário, né? Então, só para dar um exemplo aqui da multipropriedade, cujo fracionamento máximo é em 52. Eu posso ter até 52 frações de tempo na multipropriedade. Mas eu posso pegar uma dessas frações de 1/52 e posso emitir diversos tokens em relação a essa fração. Então, imaginem o mundo que se abre diante disso, né? O importante é, juridicamente, preparar-se, fazer toda essa estruturação de forma adequada. E, finalmente, nós temos a terceira categoria dos utility tokens, que na verdade, é uma categoria residual. Tudo que não é criptomoeda, nem security token, vai ser utility token, e aqui entra um mundo de negócios imobiliários. E só para dar um exemplo, né, o da Netspace, que foi muito divulgado, enfim, você entra no site da Netspace, você vai ver lá, enfim, imóveis, né, que você vai adquirir. Mas como é que você vai adquirir? Você vai assinar uma escritura de compra e venda? Não. Né? A Netspace, ela tem a propriedade desse imóvel que ela está oferecendo. Se você for ver, está lá. Ela, inclusive, nesse caso, a aquisição foi uma permuta por meio de um token, né? E a Netspace, não só em relação a esse registro, mas em relação às operações que ela firma com essas pessoas, ela atribui, né, um código, um símbolo, um ticker, que a pessoa pode, inclusive, consultar lá no site. E isso imediatamente despertou no mercado jurídico, né, especialmente nos cartórios,
vamos olhar e falar o que é isso, né? Então, a pessoa que adquirir um token está adquirindo propriedade imobiliária. Eu posso comprar, adquirir um imóvel dando como contrapartida um token? Ou tem que ser dinheiro, tem que ser um outro imóvel, enfim. E o TJ do Rio Grande do Sul saiu na frente, né? Ano passado emitiu esse provimento em que ele disse que não, é possível, mas você deve observar determinadas condições, né? E a principal delas está no inciso 4 do artigo 1º, que diz que esses tokens eles não podem ter denominação ou endereço de registro em blockchain que dê a entender que o seu conteúdo se refira a direitos de propriedade sobre o imóvel permutado. Então, a primeira observação é que o token ele não é dinheiro, portanto, a operação não é de compra e venda, vai ser de permuta. E, em segundo lugar, e principalmente, que o token holder ele não será titular de direito real, ele não será proprietário. Cuidado, porque a gente vê, né, nas manchetes de jornal, desses sites, enfim, agora o cara comprou, ele se tornou proprietário. Não é bem assim, né? Ali o direito se limita ao plano obrigacional. São dois universos que até se comunicam, mas quem está num universo não tem os direitos de quem está naquele outro universo. Isso é muito importante que fique claro. E justamente por conta disso, é muito importante que, paralelamente à aquisição do token, que esse adquirente firme um contrato, onde sejam regulados os direitos e obrigações, né? Referente a esse negócio jurídico, podem ser muitos, né? Enfim, para renda, para uso, para 1000 situações, mas o token holder precisa estar ciente de que o seu direito é meramente obrigacional, tá? Então não vai herdar um imóvel, não vai passar um imóvel para ninguém, ele tem um contrato, né? E, geralmente o smart contract, que aliás o smart contract apresenta muitos benefícios, né? Não só pela agilidade, mas porque ele também tem o potencial de reduzir muito a inadimplência, porque você pode programar os pagamentos automaticamente, não vai depender de um ato do devedor, né? Você pode, por exemplo, né, conectar isso com o sistema do edifício, se o contrato previr o direito de uso, e ele vai lá automaticamente abrir a fechadura no dia lá que você tem direito. Enfim, as possibilidades são inúmeras, tá? E aí, já em reta de conclusão, né, o que me parece é que mais importante do que a gente se preocupar se um determinado token é ou não um valor mobiliário e se ele dá ou não direito real ao seu titular, eu acho que uma preocupação que deve estar muito presente é, uma vez que ele seja considerado um valor mobiliário, como regular, que itens exigir de modo a não inviabilizar este produto financeiro. Precisamos de segurança jurídica, claro, né? Precisamos de regras claras, mas a gente não pode botar uma mão pesada, exigir algo que não seja necessário, considerando o mundo e a realidade dos tokens, porque, caso contrário, você pode matar a galinha dos ovos de ouro, né? E o token, a gente não vai olhar só para o mercado de capitais, a gente tem que pensar que aqui envolvidas regras de direito civil, direito do consumidor, questões fiscais, tudo isso, né, precisa entrar no caldeirão e ser analisado em conjunto para que, em cada caso concreto, a gente possa aferir o melhor caminho, tá bom? Então, me deram 15 minutos, acho que eu usei menos, porque um saudoso amigo meu, eu aprendi com ele que discurso bom é discurso curto, e se o discurso for curto, nem precisa ser bom. Muito obrigado. Tá joia. André, obrigado aí pela tua explanação e introdução aí a um tema. Acho que é bom para que todo mundo entenda como é que esse assunto está juridicamente embasado no Brasil. A Helena está de volta com a gente. Prazer te ver online com a gente, direto de Israel. A Helena é uma pessoa que conhece muito sobre tokenização imobiliária, já envolvida em vários projetos fora do Brasil. E a gente tem aqui um incorporador do Rio de Janeiro que vai falar um pouquinho, acho que, das dores do incorporador e como a tokenização de ativos imobiliários pode ajudar a resolver algumas dessas dores. E aí a gente volta, então, com a Helena para ela falar um pouco sobre a experiência e sobre o que ela já tem feito no exterior. E eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito aqui no Brasil também, de casos de tokenização. Então, por favor, queria que você falasse um pouquinho do teu lado do incorporador, como é que você está vendo toda essa mudança. Bom, boa tarde. Primeiro, parabéns pelo evento. E obrigado pelo convite, Rubens. Para mim é uma felicidade, me considero aqui um aluno no meio de professores, estudioso e atento ao tema.
Então, é um prazer poder beber da fonte com a Helena, André e você, Rubens. Vejo aqui amigos também, eu acho que todo mundo aqui, o tema mobiliza e está dado aqui pela plateia. Eu queria fazer só 3 reflexões iniciais, porque o objetivo, certamente, é a gente ouvir muito mais a Helena, aí, que tem muito mais a nos ensinar, mas 3 reflexões iniciais. Primeiro, olhando do meu lado aqui, quer dizer, eu sou presidente da PIMO, Empreendimentos Imobiliários, e hoje presidente da ADEME também, da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. E posso garantir a vocês que nas rodas de conversa do mercado, esse tema aparece o tempo todo. Muitas vezes a gente não sabe até como usar ou a quem recorrer, então acho muito propício esse evento. Além disso, vender imóvel no Rio, mais do que vender imóvel, e Mário está aqui, um grande amigo que prova isso aqui, é vender o Rio. Então, esse evento é um presente para a cidade e mostra que a gente está no caminho certo aí nas pautas do futuro. Então, agradeço mais uma vez, assim como carioca, pelo evento. Uma segunda reflexão é que mercado imobiliário, todo mundo que faz mercado imobiliário, incorporadores, construtores, corretores, todo mundo que participa do ecossistema imobiliário, está com o olho no longo prazo. Ninguém entra num ciclo imobiliário, que muitas vezes dura 5, 6 anos, pensando no curto prazo. Isso é um erro e jamais pode ser cometido. Então, o mercado imobiliário é sinônimo de longo prazo. Blockchain, tokenização, criptos, enfim, por onde olho, é obviamente sinônimo de futuro de longo prazo. Então, me parece muito pertinente a união dos 2 temas, e mais do que pertinente, me parece que tem um potencial incalculável, visto que os 2 olham firmemente para o longo prazo e para o futuro. Essa é uma segunda reflexão. Uma terceira reflexão aqui, André, é que você conhece bem aqui o nosso ciclo, e Rubens também, Helena também. O mercado imobiliário, sem querer, eu sou um apaixonado e faço isso da vida, mas sem querer aqui ser terrorista, o mercado imobiliário tem várias características assustadoras, né? Ele é um mercado de ciclo longo, de altíssima burocracia, de alto risco e de uso intenso de capital. Você fala, pô, Marco, então para que você faz isso? A gente faz porque a gente ama e, obviamente, estamos olhando todos os desafios, mas tem todos os benefícios também e a importância para a sociedade. E o que para mim fica muito latente e me encanta nesse debate, Rubens, é ver como que a tokenização no mercado imobiliário, e, obviamente, de novo, eu sou aqui o aluno, certamente vocês vão poder explicar muito melhor, mas o que me encanta, num primeiro olhar, é como ela pode quebrar esses aspectos de tornar o mercado menos burocrático, mais veloz, mais rápido, que as pessoas tenham menos medo de participar, como ela pode afetar tanto o lado da oferta, com funding, com acesso a crédito, ou seja, do lado do produtor, quanto do lado do consumidor também. Alguém que poderia comprar, falando aqui rapidamente, e até, perdão aqui se eu estiver errado nesse ponto, mas como alguém que pode comprar, por exemplo, um apartamento de 1 milhão, dividido em 100 tokens, pode ser um investimento de 10 mil. Isso é transformador, isso bota muito mais gente participando do mercado imobiliário do que teríamos hoje. Como um contrato rápido, transparente e seguro, óbvio que nossos contratos também são seguros através de outras ferramentas, pode tirar o medo de algum entrante do mercado imobiliário. A gente vê todo dia pessoas dizendo assim, comprar imóvel é uma loucura, tem um monte de certidão, tem um monte de contratos, é difícil, eu não sei ler esse contrato direito, preciso de um advogado. Então, como essa questão transformadora da tecnologia pode mexer num funding, pode dar acesso a crédito. A gente fala muito de crédito, de banco, de SFH, mas existem pequenas empresas ou médias empresas que não têm tanto acesso a esse crédito. Como outras linhas de funding podem fazer a produção imobiliária subir de uma forma transformadora, né? E a gente sabe que mercado imobiliário incentivado transforma a sociedade, transforma a cidade. Então, estou indo lá não no futuro, mas no limite da profundidade do assunto, porque esses 2 temas, eu tenho a nítida impressão que têm um potencial juntos incalculável de transformação de um mercado enorme que pode ser tão grande quanto a gente desejar, né? Cidades todas, as cidades do Brasil podem receber isso não tem limite geográfico, né?
e pode simplesmente transformar a visão do investimento imobiliário do ponto de vista da oferta dos produtores e do ponto de vista dos consumidores. Então, eu queria deixar aí como início essas 3 reflexões. Marcos, muito obrigado. É uma visão do lado do incorporador que eu acho incrível, porque, na verdade, vocês é que desenvolvem os projetos imobiliários. E a gente queria trazer agora uma reflexão também. O mercado brasileiro imobiliário é um mercado, você pode até me falar o quanto representa da economia, né, do valor econômico gerado no Brasil. Eu sei que é muito grande. E, ao mesmo tempo, tem uma escassez enorme de moradia, porque tem muita gente ainda que não tem sua própria moradia. Quem dirá o seu primeiro imóvel, o sonho da casa própria no Brasil é algo ainda muito evidente. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma parcela ainda menor de brasileiros investindo no mercado imobiliário. Vamos fazer uma pergunta. Quem aqui, além de ter seu primeiro imóvel já quitado, de casa própria, investe em imóveis? Então, de uma plateia, talvez de umas 150 pessoas, a gente tem 10 que investem em imóveis, né? E de um público super qualificado. Então, a gente vê que, provavelmente, a maior parte de vocês, quem gostaria, agora vamos a outra pergunta, quem gostaria de investir em imóveis se o acesso aos investimentos fosse mais fácil, com um ticket menor de entrada e você pudesse ter uma rentabilidade como que muitas pessoas que têm esse capital poderiam? Quem gostaria de investir? A gente já tem aí muito mais gente. Então, é exatamente aí que entra esse processo de tokenizar e de usar a blockchain para democratizar o investimento no mercado imobiliário. E quando, em 2018, eu estive na Suíça estudando blockchain e conheci pela primeira vez a possibilidade de aplicar o blockchain para o mercado imobiliário, e eu enxerguei que essa democratização através do fracionamento imobiliário era algo que, como você falou, mudaria o mercado, eu fiquei empolgadíssimo, voltei para o Brasil, praticamente com uma ferramenta, uma plataforma na mão para poder tokenizar imóveis, comecei a fazer esse movimento, todo empolgado, aí veio um advogado falar para mim, peraí, meu amigo, não é assim, né? Calma aí, você não pode começar a emitir tokens e falar que vai prometer rentabilidade. Foi um banho de água fria, né? Então, de 2018 para cá, que eu venho trabalhando e fomentando para esse mercado crescesse, se desenvolvesse no Brasil. Enfim, agora nós estamos aqui num evento falando sobre o tema aí para bastante gente, a coisa realmente ganhou corpo, e agora eu entendo melhor sobre tudo que precisa para você trabalhar dentro da regulação e da lei, como o André explicou aqui para vocês. Então agora eu queria, e hoje sou sócio de uma empresa, uma startup no Brasil chamada Insignia, que é uma startup de tokenização imobiliária, onde a gente já está tokenizando alguns imóveis. Eu vou contar um pouquinho mais adiante do que um case ou 2 que a gente já fez, mas dentro da regulação ainda não é possível fazer tudo no Brasil. Então a gente está construindo uma educação, fazendo o que é possível para que os investidores, as pessoas possam começar a ter contato com esse tipo de ativo, o token imobiliário, e que no prazo de 2, 3, 5 anos isso seja algo presente na vida de todos nós. Tá? Então agora eu queria trazer um pouco a Helena Henkin de Israel, que é brasileira, do Rio de Janeiro, né, Helena? Não, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Exato, perdão. E ela vai compartilhar um pouquinho da experiência dela. Como brasileira, ela conhece também o mercado brasileiro imobiliário e o mercado global, que é o foco aí da Solid Block, atender e tokenizar imóveis do mundo. Então, Helena, queria agora um pouco da tua visão de como é que isso está acontecendo na tua visão no mundo, comparando com o Brasil. Tá bom, vamos lá. Primeiro de tudo, boa tarde a todas e todos. Muito feliz de estar aqui, mesmo de Israel, participando desse painel com vocês. Vou explicar um pouco sobre o que a Solid Block faz de maneira rápida. A Solid Block é a primeira tokenizadora do mundo, é a primeira startup, é a primeira empresa que realizou um projeto de tokenização imobiliária no mundo. É um case bem famoso, nós chamamos de case Aspen ou de Aspen Coin, e foi a tokenização de um hotel, o Hotel St. Regis em Aspen, e conseguimos levantar 18 milhões em apenas 3 meses. O objetivo era fazer uma reforma no hotel.
O modelo utilizado na época foram security tokens, o que caracteriza na legislação brasileira valores mobiliários, e esse é o modelo que nós seguimos até então. Nos últimos 3 anos, o mercado cresceu muito, nós temos mais de 8 projetos na nossa pipeline, em diversas localizações do mundo, mas a nossa estrutura jurídica, que é muito robusta e muito confiável, é a estrutura jurídica dos Estados Unidos, que é uma estrutura que pode abarcar a maioria dos projetos, independente da localidade. Isso é muito interessante, porque qualquer projeto que a Solid Block executa é naturalmente um projeto, uma oferta global, ou seja, podemos vender para todas as pessoas do mundo, de acordo, respeitando, obviamente, as legislações de cada país. Então, isso é um pouco da Solid Block. O mercado dos Estados Unidos está bem avançado nesse momento. A gente pode perceber isso por conta das grandes instituições financeiras adentrando esse mercado. Então, a Solid Block não tem só projetos com incorporadoras, como tem acontecido no Brasil, mas também com instituições financeiras, inclusive com bancos em Israel e nos Estados Unidos. Então, isso mostra o quê? Que os tokens imobiliários, eles são uma forma de transacionar esse mercado que é tradicional, que é um dos mais tradicionais do mundo, para a Web3, para essa nova tecnologia, para essa nova economia, né? Então, quando a gente encapsula, quando a gente digitaliza um ativo imobiliário e torna ele registrado na blockchain e dá todas as possibilidades, toda essa desburocratização, toda essa facilidade, isso é o maior ganho que a tokenização pode trazer. E não só estamos atuando, né, de maneira global, principalmente nos Estados Unidos, mas nos últimos 6 meses também temos atuação na América Latina, através de uma parceria estratégica com a W Connect, que é uma empresa de tecnologia brasileira. Inclusive, os nossos sócios estão aí me assistindo, o Maurício Conte e o Valêncio Garcia. E então, a Solid Block também tem projetos no Brasil. E, claro, o mercado brasileiro tem as suas particularidades, mas eu acredito que existe uma potencialidade gigante por conta de todas as dificuldades que o mercado imobiliário enfrenta em relação a crédito, em relação a investimento, como já o Marcos falou. E então, acredito que não só dependendo da CVM, mas também utilizando estruturas jurídicas que já são conhecidas, podemos construir muita coisa. Bacana, Helena. Nesse momento, né, a gente tem centenas de projetos acontecendo no mundo todo, né? Eu participo de uma fundação que se chama FIBRE, é a Fundação Internacional de Blockchain Real Estate, fica na Holanda. E ela eu sou membro também. E a Solid Block também é membro dessa fundação. E a gente vê iniciativas crescendo de forma assim, agora muito acelerada, projetos sendo tokenizados em vários países. Dubai já é um polo de tokenização muito grande. Estados Unidos, Europa, Espanha, Alemanha. E o que eu vejo é que, além da tokenização, já estão se criando, as coisas estão indo um pouco mais além. Estão sendo criados protocolos DeFi, de finanças descentralizadas, para criar um pool de liquidez para que esses tokens imobiliários possam ser depositados em garantia e ser extraído uma liquidez. Então, pessoal, para vocês verem, para o regulador é um problema muito sério, porque quando a gente está falando ainda de um token security, já tem um tal de DeFi que atuando para gerar liquidez para esses tokens que não estão nem regulados ainda aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, eu pessoalmente vejo que, comparado com muitos outros países, a regulação no Brasil, o entendimento, a gente já tem um sandbox regulatório, né? E a coisa está avançando. Então, eu vejo que no prazo, talvez de um e-mail, queria até ouvir do doutor aqui, que se a gente tiver que dar um prazo ou uma estimativa para que a lei, a regulamentação para esse mercado aconteça, que prazo você daria? Não sei se um chute ou uma estimativa. Puro chute, estamos falando de poucos meses, assim, alguns meses, porque, como você mencionou, o sandbox tem tokenização ali dentro, sendo experimentado naquele ambiente de teste.
e a coisa tá evoluindo bem agora, é aquilo, né? Aqui no Brasil a gente tem a assinatura eletrônica desde 2001, uma medida provisória de 2001 que trouxe a assinatura jurídica, a assinatura eletrônica para o Brasil. Até hoje a gente não conseguiu entender direito o que é a assinatura eletrônica, quer dizer, graças à pandemia a gente foi jogado para o mundo digital e se forçou a entender um pouco mais, assim, mas ainda há muito caminho a percorrer. Então tudo isso realmente é muita novidade. Eu acho que inclusive, né, Banco Central, CVM, assim, só tem elogios às equipes, porque realmente é gente muito competente, gente muito séria, que está preocupada em realmente definir uma mão adequada para essa regulamentação, nem pesar demais, nem permitir que a coisa fique tão solta a ponto de trazer prejuízo para os mercados. Então, eu acho que sim, as perspectivas são boas, eu acho que os próprios advogados perceberam já, a gente vê isso muito no IBRADIM, o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que, aliás, hoje está chegando ao associado número 3.000. O instituto que, jovem, nasceu há pouco mais de 4 anos. Aliás, eu olhei para essa garrafinha e vi que conectados como gotas d'água. É como a gente se sente no IBRADIM, e convido a todos, inclusive, quem quiser conhecer o Instituto. Temos uma comissão de inovação e tecnologia, nos dedicamos a também estudar esse tema, e para que isso possa, né, se espraiar por todo o país, as melhores práticas, os melhores profissionais conectados e discutindo os assuntos. Alguém aqui tiver vontade de fazer mais eventos sobre isso, para informar mais a comunidade jurídica, os cartórios, enfim, os cartórios fazem parte do IBRADIM, convido a todos. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que eventos como esse, Rubens, e por isso eu te parabenizo, são muito importantes para que a gente não só jogue semente, mas para que a gente faça conexões que permita que a gente tenha avance mais rapidamente. Não temos tempo a perder, né? Como foi dito aqui, os Estados Unidos, outros países estão muito à nossa frente. Temos que correr atrás e material humano de qualidade não nos falta. A gente tem, né? Olhando sobre o aspecto do empreendedor aqui, do incorporador, a gente já viu que, enfim, certamente a hora que isso tiver regulado e a gente puder fazer na Insignia, a gente tem 8 teses diferentes de tokenização, né, que a gente quer aplicar, e algumas delas a gente não pode realizar ainda por causa da regulação. Mas mas enfim, com tudo isso, e bom ter ouvido do André aqui que a coisa está perto de ser regularizada, a gente tem um workframe, né, um framework regulatório para poder trabalhar tranquilamente. Quando isso acontecer, então, assim, as coisas vão avançar de forma avassaladora, né? Não, eu fiquei pensando 2 coisas que vocês falaram aqui. O André estimou aqui 6 meses. Vamos supor que ele esteja errado pelo triplo, seja 1 ano e meio. Né? Não o desejo, mas vamos fazer esse teste de carga aqui no raciocínio. O ciclo do mercado imobiliário entre você encontrar um proprietário, negociar um terreno, aprovar seu projeto na prefeitura, lançar, vender, construir, entregar e repassar, é de quase 6 anos. Fiquei cansado já, só de... Dá trabalho, dá trabalho. É de quase 6 anos. Então, a reflexão que eu fiz aqui é o seguinte: se for 1 ano e meio, sendo pessimista em relação ao que o André falou, se for 6 meses é amanhã de manhã. Mas se for 1 ano e meio, quem está entrando nesse ciclo imobiliário agora, imagina como que vai sair. Imagina que ferramentas terá, que cabeça que a gente tem que se preparar, porque qualquer um que estiver entrando ou que estiver no meio de um ciclo imobiliário vai terminar esse ciclo com N novidades em torno do seu negócio. Então, obviamente, o mercado imobiliário tem que se atentar para isso. E a segunda palavra que você falou, que para mim é o toque de misericórdia, no bom sentido, é liquidez. Todo ativo, e todo mundo aqui sabe disso, não preciso falar para ninguém, todo ativo tem um preço baseado no que ele te entrega e na liquidez que você tem com ele. Né? Tem aquela brincadeira, se você comprar um sítio, não sei aonde, pague X, porque pode ser que você tenha mais dificuldade para vendê-lo, né? E você coloca o preço baseado na sua avaliação de liquidez. Se você comprar um sala e quarto aqui em Ipanema, você topa pagar de repente um pouco mais, porque ele te traz alguns benefícios e certamente tem um ingrediente de liquidez que você precifica. Se você transforma, Rubens, a variável liquidez
Se você coloca mais 2 gotas, 3 gotas, que dirá um copo d'água inteiro, de liquidez no assunto ativo imobiliário, isso tem outro preço. Isso reprecifica ativos imobiliários, seja ele qual for. Então, por isso que eu disse do poder transformador dos 2 assuntos juntos, mercado imobiliário e tokenização, no caso blockchain, ou como queira. É transformador, isso transforma o patrimônio de pessoas, isso transforma o prisma de investimento de uma família que não considerava entrar no mercado imobiliário porque tinha medo daquela tal liquidez. Quando você precisar, será que você vai dispor daquilo ali? Se você transforma a variável liquidez, tudo muda de preço. Isso realmente é incrível e a gente vê isso acontecendo agora. Imagina cada um de vocês poder entrar num website hoje, inclusive já vocês podem fazer isso, e você comprar, em vez de você comprar um único imóvel e investir talvez R$500 mil, você poder falar, não, eu quero investir R$200 mil, mas eu quero diversificar isso em 5 imóveis. Só que não 5 imóveis no Brasil, eu quero comprar 20% de um imóvel no Brasil, eu quero comprar 20% de imóvel na França, 20% de imóvel em Israel, 20% de imóvel na Tailândia, e você poder comprar tokens e montar um portfólio seu pessoal de imóveis com diferentes remunerações de 5 diferentes imóveis, diluindo o teu risco. É isso que a tokenização... Não, e que você tenha um eventual mercado secundário. Que a plataforma do Solid Block já proporciona. Né? Fala um pouquinho sobre isso, Helena. O que você vem descrevendo, Rubens, já é uma realidade. Agora, o nosso maior desafio é ter vários projetos de várias empresas para que nós podamos trazer a liquidez real. Porque, sim, a tokenização, uma das grandes promessas dela é a liquidez, né? Ainda mais se a gente adiciona essa camada de DeFi, mas a liquidez real, ela vem da quantidade de projetos, quantidade de ofertas, e dessas ofertas serem listadas em mercados secundários. É assim que acontece. Hoje em dia, a plataforma da Solid Block oferece projetos, tokens, em vários lugares do mundo. É possível comprar um token em alguns minutos, realmente são alguns cliques, e a partir daí você tem o seu portfólio. Mas no momento de vender, existem algumas dificuldades. Hoje em dia, a gente já proporciona a possibilidade de vender o seu token na nossa própria plataforma para outros investidores. Então, isso já é uma grande vantagem, porque eu, Helena, oferto meu token, o Rubens está lá, ele tem interesse em comprar, pronto. Em alguns minutos eu tenho os meus fundos de volta. Isso é a primeira etapa. A segunda etapa são exchanges, plataformas de mercado secundário, que aí você está exposto a uma quantidade muito maior de investidores, né? Onde acontece a liquidez real. Então, são etapas. Eu vejo que o Brasil está nessa primeira etapa de estruturação de projetos de tokenização e logo depois nós vamos ter que passar para a liquidez real, que é, como eu disse, a possibilidade de ter essa liquidez instantânea que só acontece se a gente tem muitos projetos ao mesmo tempo. Legal, e é isso que a gente está fazendo, nós estamos construindo e vocês que estão aqui têm a oportunidade também de trabalhar, construir esse mercado. Se você tem um ativo imobiliário e você gostaria de tokenizar ou ele totalmente, ou a metade, ou uma parte dele, tem um desafio regulatório, mas a tecnologia está pronta, ela já existe, né? E eu costumo dizer que a gente tem, para tokenizar um ativo, a gente tem basicamente 3 etapas. A primeira, depende da Liga da Justiça, a estruturação jurídica do token. O segundo é a tecnologia, a emissão dos tokens, smart contract e tudo que envolve o controle do token. E a terceira fase é a distribuição do token, né? Então, é você fazer a oferta, que hoje, no caso, pode ser pública ou privada, como o André está falando. Essas são as 3 macro principais fases de lançamento de um projeto, de um token imobiliário. E aí, depois, tem a vida... e o token ele pode continuar, ele pode ter... Tem tokens que pagam renda, pagam dividendos, tem tokens que morrem na entrega do empreendimento imobiliário, ele foi feito só para o investidor ganhar a valorização até a entrega e depois, quando é vendido o imóvel, ele é queimado e não existe mais. Então, e pode ter também depois o mercado secundário também de negociação. Então, a vida do token pode continuar. Eu queria partir agora, pessoal, para... A gente está nos últimos minutos aqui,
a gente partir para as últimas considerações. Vou dar agora a palavra para a Helena, para encerrar e dar suas últimas considerações. Helena, por favor. Sim. Eu acho que eu tenho uma posição bem interessante aqui, que é por ser brasileira e advogada e ter visto o mercado de tokenização lá fora amadurecer primeiro e agora ter a possibilidade de trazer o que eu tenho de conhecimento para a minha atuação aí no Brasil e na América Latina, né, com a nossa parceria, mas eu também estou sempre muito envolvida. E eu queria dizer que eu acredito realmente que o Brasil é um país que tem potencial de ser líder, no mínimo, da América Latina em relação à tokenização de ativos. Pela minha perspectiva, pelo que eu vi acontecendo lá fora, apesar de termos entrado nessa corrida um pouco atrasados, a gente está indo muito rápido e a minha única ressalva é que nós tenhamos bastante cuidado na estruturação dos tokens, na estruturação jurídica, na primeira etapa que você disse, Rubens, porque isso é o que pode trazer problemas reais. O resto, nós podemos desenvolver tão rápido como todos os outros países. Muito obrigada. Maravilha, Helena. Agradeço muito a tua participação. Imagino que agora em Israel são umas 8 horas da noite, então obrigado por ter ficado até tarde aí com a gente, tá joia? Queria passar para o Marcos agora aqui para fazer as tuas últimas considerações. Bom, primeiro, obrigado pela aula, obrigado, Helena, obrigado, André, obrigado, Rubens, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu reforço aqui um pouco das palavras da Helena, acho que é uma coisa tão bacana, com potencial tão positivo e transformador. Eu acho que o que a gente deseja é que a gente esteja bem calçado, né, do lado jurídico, para que isso não impeça alguém de eventualmente não entrar numa festa que vai ser tão grande assim, ou eventualmente até gerar algum descrédito. Então, talvez se precisar de 3, 4, 5, 6 ou 8 meses, isso tem um potencial tão grande para o futuro e pode ser tão transformador no nosso mercado, que o desejo é que a gente entre com um pé bem firme nisso. Sinto os incorporadores muito atentos a isso. Acho que tem muito espaço para a gente desdobrar aqui no Rio, principalmente, conversas como essa. As pessoas querem saber, querem se informar, têm ideias do que fazer com seus empreendimentos. Então, acho que tem muito caminho. Feliz, e acho que o Brasil está disposto a conversar sobre coisas boas nesse momento, sobre tecnologia. Acho que temos um cenário muito promissor e fico muito feliz com isso. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, pelo evento. André, por favor, suas últimas considerações. Olha, eu sou um otimista incurável, tá? Quase a Poliana do Machado de Assis. Mas assim, a gente viu o que se passou, por exemplo, com os fundos imobiliários, né? Os FIIs. A lei foi de 1993. Os FIIs demoraram muito até explodir. E explodiram, né? Explodiram com vamos chamar assim, fazer uma comparação, como se fosse uma bomba convencional. Eu não tenho dúvida que os tokens imobiliários são a bomba de hidrogênio, né? Que vão explodir mais rápido, que vão se propagar muito mais longe e que tem muito mais energia, incomparavelmente mais energia. A gente está começando a viver uma verdadeira revolução no mercado imobiliário. A gente, daqui a 10 anos, vai olhar para trás e falar, a gente nem podia imaginar o que está acontecendo hoje. Estive nisso, né? Participei desse começo. Exatamente, Rubens. Então, parabéns, você que está na crista dessa onda, você, Helena, também, vocês são líderes desse movimento, né? E realmente eu só tenho a agradecer de estar participando de um momento como esse. Parabéns, viu? Obrigado, pessoal. Olha, foi um prazer. A gente tem uma pergunta aqui, mas assim, a gente está com... Magaldi, dá tempo? Não dá, ó. O diretor lá... Então, mas depois vem falar com a gente responde para você. Bom, queria agradecer novamente a todos vocês, ao André, Marcos, Helena, porque foi muito enriquecedor da gente ter 3 pessoas com atuações muito complementares dentro do ciclo aí, de desenvolvimento de um projeto imobiliário. E eu acho que a gente conseguiu entregar o recado aí, passar a mensagem para vocês. Estamos à disposição, tá joia? Precisar de alguma coisa,
podemos conversar. E, pessoal, sugiro que se aprofundem. Tem muito conteúdo na internet, tem muita informação. E se vocês realmente gostaram do que a gente falou, sigam em frente, se aprofundem no assunto. Tá bom? Boa tarde, um abraço a todos.